Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Firme, sou consultor do Senado, sou coach de concursos e sou ator também do site Estude com Sucesso. Estou aqui em frente ao TCU, esse órgão fundamental, né, da administração pública, responsável pelo controle externo, pelo julgamento de contas dos administradores. E eu tive a alegria de trabalhar durante 3 anos aqui, né? E vou falar um pouquinho sobre como foi essa jornada para entrar no TCU, sobre um pouquinho sobre o concurso do TCU também, para você que está estudando, desse edital que saiu. Bom, desde o fim da minha faculdade, eu fiz computação, né, na Universidade de Brasília, eu sonhava em trabalhar aqui. Por ser um órgão realmente de referência, ter uma boa reputação na sociedade, entre os concurseiros. E, bom, aí eu decidi, né, eu queria ou ser perito da Polícia Federal ou auditor, né, do TCU. Como o TCU saiu antes e a polícia demorou muito a sair, acabei entrando no TCU. Bom, antes do TCU eu trabalhava no Ministério do Planejamento, como analista de planejamento. E é um lugar muito bom para trabalhar, mas como eu sabia da fama do TCU, em 2009 saiu o edital também, aí eu decidi estudar. Em 2009 eu estudei de uma forma bastante desorganizada, sem planejamento, e acabei indo muito mal, né? Eu quase zerei a prova e tudo, e não foi daquela vez. Depois dessa prova de 2009, ficou sendo conhecida como a mais difícil de toda a história de provas de TI, porque eles sequer conseguiram preencher todas as vagas que tinham ali. Bom, passado 2009, veio o concurso de 2010 e já fiquei sabendo que abriu o concurso, né? Então, na autorização, um pouco antes da autorização, eu já estava estudando. Isso fez parte da minha estratégia. Se você deixar para estudar quando o edital sai, é bem mais complicado, né? Então, antes da autorização, eu já estava estudando para cá e comecei a decidir pagar o preço realmente, né? Pagar o preço de conseguir ser aprovado aqui. Bom, o que esse preço, né? O que esse preço incluía? Dedicação de tempo. Então, na hora do almoço, eu almoçava, demorava 2 horas, ia almoçar com os amigos. Parei de fazer isso, comecei a almoçar durante 15 minutos apenas e dedicar o restante do horário de almoço para estudar. Depois do expediente, saía, ia para a biblioteca, ficava até a biblioteca fechar. Fim de semana, mesma coisa, estudando, tá? Separava um mínimo ali de lazer, de contato com a família, um mínimo também de atividade física, que é fundamental para manter o cérebro atento, né? Manter a atenção, manter o aprendizado. A questão da atividade física é fundamental. Você também não pode negligenciar isso de forma alguma. E por fim, nessa questão, também eu tirei férias de 30 dias, um mês antes da prova, e passei a estudar full time. Bom, isso acabou dando certo, né? Consegui ser aprovado, mas teve um outro diferencial também. Bom, na época que eu estava no Ministério do Planejamento, eu não estava trabalhando com TI, e eu sabia que isso era desvantagem para mim, né? Porque eu não estava em contato com os termos, eu não estava me atualizando em TI, não estava fazendo curso. E, por outro lado, eu sabia que os candidatos que passam aqui, que vêm fazer a prova e que passam, são candidatos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, experientes, que já passaram em outros concursos, que têm uma experiência longa na iniciativa privada. E eu sabia que eu precisava de um diferencial. E olhando o edital, como você pode olhar o edital atual também, dos 300 pontos, que é o total da prova, 100 pontos é o total das provas discursivas. Então, são 4 provas discursivas que, no somatório, geram 100 pontos, ou seja, um terço da prova, que é muita coisa. Eu pensei, bom, vou dar uma atenção forte para a prova discursiva, que é onde eu posso ter um diferencial. Se eu escrever bem, se eu argumentar bem, se eu tiver um bom desenvolvimento daquele tema, vai ser o meu diferencial. E dito e feito, investi nisso e consegui a segunda melhor nota no somatório das discursivas, que somando essa nota com a nota da objetiva, acabou que eu consegui ficar numa colocação suficiente para ser chamado, né? Então, essa é uma dica muito relevante, não só para o TCU, mas para outros concursos, né? A maioria dos concursos de alto nível, ciclo de gestão, consultor do Senado, consultor da Câmara, Banco Central, etc., eles têm cada vez mais exigido mais redações, não apenas uma, mas 2, 3, 4. Então, investir nisso, no português e na forma de escrita, né,
só vai te trazer ganhos. Para o TCU, então, nem se fale. Então, a segunda dica que eu dou é você realizar um estudo horizontal. Como assim horizontal? Bom, de que adiantaria você saber tudo de uma matéria, tudo, absolutamente tudo de uma matéria, e não saber nada das demais? Então, às vezes, o candidato faz esse erro de dedicar muito tempo para uma matéria, achando que ele tem que saber tudo que está no edital daquela matéria, que tem que acertar todas as questões, aí acaba não tendo tempo para estudar as outras matérias. Tá? Então, não entre nesse erro. Você não tem que ser especialista em todas as matérias. Você tem que ter um conhecimento horizontal, um conhecimento suficiente, que é aquele que a prova vai te guiar, qual é esse nível, o que é suficiente, né? A prova vai te guiar a isso. Se você deixar para estudar somente com o edital e achar que tem que saber tudo que está ali naquele edital, você pode entrar nesse erro de dedicar muito tempo a uma matéria e esquecer as outras. Então, cuidado com isso. Estudo horizontal, tá? Ninguém que passa sabe tudo que está no edital. Não. Sabe o suficiente, realizou um estudo horizontal, prestou atenção em todas as matérias, na devida importância de cada matéria, e prestou atenção também na prova discursiva, né? E falar também um pouquinho do edital do cargo de TI. Bom, o cargo de TI teve uma alteração significativa, que ele deixou de ser apoio técnico administrativo, né, área e-mail, e passou a ser um cargo de controle externo, um cargo de área fim. Com essa mudança, entraram várias disciplinas novas no edital. E aí eu vi alguns colegas, alguns amigos que estão estudando, alguns clientes que estão estudando, e ficaram com medo. Poxa, mas eu sempre estudei, eu estava estudando pelo edital antigo, de 2010, aí chegou esse edital de 2015, cheio de matéria nova, estou com muito receio. Bom, calma, faça a sua parte, preste atenção em cada uma dessas matérias. Como o edital, o tempo, né, do edital para a prova é muito curto, você tem que fazer também um estudo bem objetivo, tá? Então, por exemplo, questões comentadas é um bom caminho, né? Um estudo bem objetivo dessas matérias novas. Mas, por outro lado, também, cuidado para não ter uma preocupação excessiva, porque essas matérias são novas para todos os candidatos, né? Então, estão todos tendo que correr atrás desse prejuízo também. E, por fim, gente, eu quero dizer o seguinte, o concurso do TCU, toda vez que sai um edital do TCU, é uma oportunidade imperdível. Trabalhar nesse órgão que dá apoio para o servidor, que tem um ótimo plano de cargos e salários, que tem um horário flexível, que tem creche, tem apoio para a mulher que se torna mãe, tá? Tem apoio para o servidor se capacitar, tem apoio de saúde. Então, o TCU ele tem ganhado como o melhor órgão da administração pública para se trabalhar. A qualidade de vida de quem trabalha aqui é muito grande. Você vai poder também entregar muito valor. Você vai poder desenvolver o seu trabalho, desempenhar os seus talentos aqui e também dar um retorno para a sociedade. Porque o TCU te dá estrutura para isso, entendeu? A grande maioria daqui, esmagadora maioria, são concursados. Então, quando você entra e percebe isso, é muito motivante. Porque você percebe que o seu chefe, ao contrário de outros órgãos, aqui você vê que o seu chefe é concursado, o seu diretor é concursado, o secretário, o diretor-geral, tá? Então, você tem uma perspectiva de crescer realmente na carreira, se esse for o seu perfil, né, de ir subindo em cargos gerenciais. O TCU tem também um projeto de carreira em Y. Então, se você quer desenvolver um projeto, mas não necessariamente quer se tornar um gestor de equipe, você pode propor um projeto e aí você fica dedicado exclusivamente, ganha uma função e fica dedicado exclusivamente a desenvolver esse projeto para entregar um produto ou um serviço novo. Carreira em Y, mais uma inovação do TCU. Então, gente, tudo que você pensar em termos de administração pública, de práticas de gestão, elas são implementadas antes aqui para depois irem para os outros órgãos. Então, aproveite essa oportunidade. Outra coisa, se for o caso de você não passar dessa vez, porque você está começando ou qualquer outro motivo, o TCU ele tem uma política de reposição de recursos humanos constante. Então, a cada 1 ou 2 anos tem um novo concurso. Então, você vai poder também aproveitar esse conhecimento em outro concurso
e também em outros concursos parecidos. Por exemplo, muito do que você estudar aqui você vai poder aproveitar na CGU, parte do que você estudar aqui você pode utilizar, por exemplo, para o cargo de APO, Analista de Planejamento e Orçamento, que também está na praça aí, né? Então, isso pode ser alinhado com a sua estratégia também. Bom, é isso. Eu recomendo que você aproveite essa oportunidade, se dedique de corpo e alma, corte o que não tiver agregando valor no seu estudo, tá? E se você gostou desse vídeo, eu vou continuar postando outros vídeos parecidos, também de dicas, de sacadas, de técnicas também, de motivação, técnicas de estudo. E peço que se inscreva no site, se inscreva no meu canal no YouTube, tem também a página no Facebook, vai aparecer aí embaixo da tela os endereços, tá? E é isso, meu nome é Gabriel Firme, conte comigo no apoio no seu estudo, tá? Estou sempre à disposição e vem comigo e estude com sucesso.